Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos felizes mais uma vez de poder continuar com vocês o nosso roteiro de viagem, de estudos, de buscas, nele os caminhos de Francisco de Assis e agora em Roma. Hoje passamos o dia em Pompeia, uma cidade magnífica, uma cidade que foi soterrada pelo Vesúvio. E a nossa viagem a Pompeia sempre é cheia de alegrias, cheia de surpresas, cheia de manifestações de sentimento, de emoções indescritíveis. E hoje, ao chegar em Pompeia, por volta de umas 10 da manhã, nós encontramos a nossa guia, que fizemos questão de solicitar dela que nos levássemos à Rua do Ginásio, porque o nosso objetivo ali era levar o grupo para conhecer a casa onde viveu os seus últimos momentos, onde viveu com a família o nosso querido Emmanuel, quando em vida, que tinha o nome romano de Publio Cornelius Lentulus. E a descoberta dessa casa foi um desafio que Deus me deu a oportunidade de enfrentar e conseguir êxito. Já estivemos ali várias vezes, desde 2012, 2013, que começamos a ir a Pompeia. Portanto, há mais de 10 anos que a gente pesquisa, especificamente depois que lemos uma obra magnífica chamada Há 2000 anos, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel, que nada mais é do que o senador Publio Cornelius Lentulus. E para a descoberta desta casa foi um desafio pelo qual nós passamos e tivemos dificuldades, porque ninguém nunca ouviu falar dessa casa, nesse local que nós espíritas conhecemos como a casa onde Chico Xavier nunca esteve, a cidade que Chico Xavier nunca visitou. E os detalhes que ele fala no último capítulo, especificamente o capítulo 10, cujo título é Nos Derradeiros Minutos de Pompeia. Se vocês puderem reler, vocês vão sentir a emoção e o porquê do que estou falando para vocês. O nosso grupo chegou ali depois de várias vezes que nós tentamos chegar naquela casa e não conseguimos. Fui umas 2 ou 3 vezes, não havia notícias. Desde a primeira vez que eu comecei a meditar, meu Deus, estou aqui tão próximo da casa onde o senador romano Publio Cornélio Lentulus viveu e desencarnou, passava os seus verões ali, porque Pompeia era a cidade de verão dos romanos, ficam a 3 horas de viagem de Roma, e na época de verão eles iam para lá, que fica à beira-mar, aqui na Baía de Nápoles, e eles, hoje não está mais Pompeia à beira-mar, mas antigamente ficava à beira-mar, porque já houve muito aterro, e a gente até fica procurando o mar aqui próximo, mas não tem. Mas já foi Bahia, aqui já foi também banhada pelo mar dessa região de Nápoles. E quando nós chegamos aqui em 2012, 2013, nós procuramos, através do nosso guia, essa casa. E o guia nos interrogou porque tínhamos interesse de conhecer essa casa. E eu falei porque eu sou professor de uma universidade no Brasil e gostaria, por curiosidade científico-histórica e também religiosa, de descobrir essa casa. E ele manifestou muito interesse e reuniu os guias de Pompeia
e em uma hora ele me dava algumas dicas que ficavam na Rua do Ginásio, próximo da casa de Políbio. E eu convidei um amigo de São Paulo, o Aguinaldo, e nós fomos tentar descobrir. O sol estava diferente de hoje, que estava frio, naquele ano estava muito quente, porque a gente veio no período de verão. E procuramos, e eu já estava desistindo quando eu fiz uma prece e pedi a Emmanuel que me desse uma luz, porque não era algo para mim, não era algo pessoal, mas era algo para a doutrina espírita, era algo científico. Fiz pesquisas, vi que tinha uma obra de um escritor de São Paulo chamado Existiu Sim, um Públio Lentulus, na época de Roma, na época próxima de Jesus, e vi artigo na revista da FEB e fiz o meu levantamento, que o livro é impressionante, as coisas que Emmanuel fala, curiosidades, chama a casa de vila, coisas que Chico não tinha condições nenhuma de saber. E procuramos, quando eu fiz aquela prece, o Aguinaldo me disse: olha, professor, aí atrás do senhor tem um nome. Eu olhei, tinha escrito Domus Cornélia, mas eu não achava nunca. Domus em latim é família, e Cornélia é Cornélia. Eu não achava nunca que pudesse ser, porque o nome que eu tinha era Públio Lentulus. Mas eu pesquisando, eu vi a casa assim, senti algo diferente. Estava nas minhas costas. O Aguinaldo é que me chamou a atenção. Eu estava olhando para ele do outro lado da rua e eu estava na frente da casa, de costas para a casa. Fotografamos, anotamos, subimos, estava fechada, eu digo assim, sem acesso, que os arqueólogos que faziam as escavações tinham colocado aquelas cordas, era proibido a entrada de visitantes, e nós não entramos, mas eu fotografei tudo, e quando cheguei em Roma, eu descobri que o nome dele era Públio Cornélio Lentulus. Fiquei arrepiado pela coincidência forte. Descobri que a casa era da casa do avô dele, como o guia já tinha me falado. Descobri que o Museu de Nápoles tem o busto do avô de Emmanuel. E a casa está toda catalogada arqueologicamente falando, que Pompeia foi destruída no ano de 79 e ficou aproximadamente 1.800 anos coberta pelo pó e as cinzas do Vesúvio. Depois disso é que começaram as escavações. E é uma coisa tão real que a rua, as paredes só foram destruídas das casas, os tetos. Como eram casas assim de primeiro andar, a parte de cima caiu, as de baixo ainda pôde ser restaurada, e Pompeia hoje é uma realidade que acende o interesse científico, religioso, histórico. Tem muita coisa que você pode ter como referência para arqueólogos, pesquisadores, historiadores, tudo. É assim a maior cidade que você pode pensar, escavada e que nunca foi reconstruída, como Jerusalém, como Troia, como tantas outras cidades que foram destruídas, mas depois foram reconstruídas e destruídas, tanto por guerra como também por terremoto. No caso de Pompeia foi um terremoto. Pois bem, depois publiquei um artigo na revista. Mandei publicar, não saiu, mas esse ano já saiu. Se vocês lerem o Reformador de fevereiro da Federação Espírita Brasileira, está lá. Psicografia, ciência comprova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tudo que Chico descreveu, a gente encontra aqui. E hoje eu tive um prêmio maior. Pela primeira vez eu pude entrar na casa. É imensa, muitos quartos, jardins, área de repouso, salas de refeições, uma imensa casa que começa na frente da rua do ginásio e termina no outro lado. A casa é como se fosse em L, a parte de trás sai numa outra rua. Era uma casa realmente de muita distinção.
não a maior nem a mais bela de Pompeia, mas fica na Rua das Casas dos Senadores, o que mostra que não há coincidência, que há uma realidade na mensagem que Chico Xavier recebeu através da psicografia da mensagem ditada por Emmanuel. E o 20º capítulo foi lido no local, nos derradeiros minutos de Pompeia. Hoje, o nosso companheiro de viagem, o Dr. Ranulfo, da cidade de Patos, eu pedi a gentileza, ele leu todo o capítulo 10, que tem aproximadamente, eu acho que umas 17 páginas. Foi longo, mas quando terminou, estávamos todos emocionados pela realidade espiritual, histórica e científica do acontecimento. Porque Emmanuel começa exatamente a primeira coisa, dizendo: em uma manhã radiosa do ano de 79, Pompeia despertou em rumores festivos. Aí narra que ele ia receber um prêmio dado por Tito Flávio Vespasiano, que foi trazido pelo, coincidentemente, um genro Plínio Sevérios, junto com o questor romano, para entregar o prêmio que ele ia receber. E foi naquela manhã que Pompeia estremeceu, o Vesúvio começou a entrar em erupção e Pompeia foi totalmente destruída. E Emmanuel narra com detalhes os locais, os nomes, tudo. E o final desse capítulo é fantástico, porque termina com o desencarne de Emmanuel, o senador narrando de uma forma espetacular. E nem eu disse para a guia quando terminou: você não encontra nenhum livro que tenha uma narrativa dessa. Nem um livro de história, nem um livro de ciência, porque essa história foi narrada pelo próprio senador que desencarnou aqui. Ela ficou encantada, porque todo guia daqui sabe da história. Detalhes que Emmanuel chama na vila de Lentulus, que é exatamente onde eles moravam. Fala da chegada dos espíritos da própria Lívia para receber o espírito do senador. É uma emoção o tempo todo nesse capítulo, onde a gente tem nomes de números que no desencarne dele vieram humanos como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lúcio, nome que Chico jamais poderia conhecer. E que aparece de uma forma magnífica, que cada vez mais nos convence do quão médio era Chico Xavier, como a ciência tem que se curvar diante desse homem maravilhoso, simples, humilde, nunca recebeu nada em troca pelas maravilhas que ele trouxe como referência, como revelação para todos nós. Terminamos, eu saí assim bem, me sentindo premiado, me sentindo feliz, porque mais uma vez a espiritualidade me concedeu esse prêmio hoje de poder entrar na casa, fotografar, sentir suas energias. Ficamos ali o tempo suficiente para ler a história do desencarne e para retornarmos para o nosso almoço, todos realizados, todos felizes, por uma confirmação histórica, geográfica e científica de uma mediunidade inquestionável que tinha o nosso querido Chico Xavier. Eu estou feliz por isso, agradecendo a Deus pela oportunidade e me sentindo plenamente realizado como pesquisador, como espírita, como cristão, como seguidor da mensagem de Jesus, e rogando que os homens descubram esse lado importante que cada um de nós possui, que é a imortalidade da alma, que é uma colheita que todos nós teremos por tudo que praticarmos, por tudo que plantarmos. Que Jesus possa nos conservar cada vez mais firmes e felizes por fazer parte dessa história espiritual do nosso Brasil, que leva para além fronteiras realidades espirituais inquestionáveis.
Que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa ficar com vocês. E até amanhã, que com certeza retornaremos com mais notícias aqui direto da cidade de Roma. Muito paz a todos, uma boa noite e até amanhã. Que Jesus nos proteja.